Som. Agora sim. Então, agora sim, eu vou me apresentar novamente. Peço desculpas, o som não saiu, mas eu sou o pastor Danilo Coelho e é uma grande honra estar agora presencialmente aqui com os irmãos nesse culto piloto. Estivemos juntos no culto semana passada, onde eu pude pregar, e foi uma grande bênção. Eu tenho visto nessa semana tantas visualizações. Louvado seja Deus pela sua vida que assistiu, que foi abençoado pelo culto e pela mensagem. Como eu tinha falado antes, quero parabenizar a equipe de louvor pelo grande esforço, pelo empenho, pelos louvores. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. E como eu disse também, quero também agradecer pela vida do Daniel aqui. A gente tem visto todo o empenho no departamento de comunicação. As igrejas que têm se empenhado, têm se dedicado nessa área, têm sido edificadas e abençoadas. Então, o pastor hoje é tão importante quanto a área de comunicação na igreja. Então, a pandemia veio para trazer uma nova perspectiva e nós devemos cuidar com carinho, devemos investir mesmo, devemos ter os melhores equipamentos para que o evangelho seja pregado de uma maneira eficaz e que essa mensagem vai para o mundo todo, né? Não só apenas para os amados irmãos, mas para o mundo todo. Então, com mais qualidade e com mais tecnologia e com profissionalismo, a palavra de Deus vai chegar longe ao coração de pessoas que precisam ouvir do evangelho. Amados, eu quero pregar nessa noite. Semana passada eu preguei sobre o tema A Única Esperança para o Novo Normal. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre qual é a sua convicção. Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre convicção. E vocês vão perceber que o que eu preguei semana passada, o que eu vou pregar hoje é, na verdade, uma continuação com uma outra perspectiva. Então, se você não assistiu a mensagem de semana passada, vai lá no canal da Pibar, assista a mensagem, que você vai observar o quanto falar de esperança é importante, mas o quanto é importante falar de convicção, para que a gente possa entender que olhar para o futuro com esperança, como eu fiz uma análise superficial de esperança, eu poderia pregar 3, 4 meses apenas sobre esperança, para que a gente possa entender o porquê as nossas convicções é importante. Então eu quero convidar você a abrir seu celular, seu tablet, sua Bíblia, aonde você estiver. Convido você a abrir em 2 de Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, versos 1, 13 e 14. Vou fazer a leitura e aí você vai acompanhar comigo. Deixa eu ligar aqui o meu apontador de slide. Tá ligado meu apontador de slide. Assim para Timóteo: apega-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós entramos em sua presença e que o Espírito de Deus possa nos usar nessa noite. Que possamos sair daqui convictos da nossa fé. Que possamos sair daqui convictos do chamado que temos. Que possamos sair convictos do plano que Deus tem em nossas vidas e que essa mensagem possa edificar a vida desses irmãos que estão nos assistindo agora pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe todos aqueles que vão passar por essa mensagem, que possam ser abençoados com eles e ao mesmo tempo com vocês. Qual é a sua convicção? Antes de nós falarmos sobre convicção, nós precisamos definir o que é convicção. No dicionário, quando a gente fala nada, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para outras pessoas. Ou seja, convicção é aquilo que você acredita. A convicção está atrelada ao seu DNA. A convicção está atrelada àquilo que você vive, naquilo que você crê.
A convicção está atrelada à sua identidade. E atrelado ao seu DNA, atrelado à sua identidade, você vai transmitir através de palavras, através de expressões e principalmente através da sua vida aquilo que você acredita. Só que nós somos uma sociedade do século XXI, pós-moderna, onde a verdade absoluta, que é o Evangelho, foi relativizada. Ou seja, hoje cada um tem a sua verdade. Hoje as nossas convicções são fragmentadas. E isso gerou um grande problema. Porque se a minha convicção, se a verdade absoluta que é o Evangelho é fragmentado e a minha convicção é segundo as minhas percepções daquilo que eu faço, daquilo que eu acredito, daquilo que eu leio, daquilo que eu escuto, isso gera uma confusão muito grande. E eu trabalhei muitos anos na liderança de jovens, convenção estadual, professor de jovens, líder de jovens, pude também pastorear jovens, prego bastante em eventos de jovens, e a gente vê um índice muito grande de falta de jovens nas igrejas. Os jovens têm abandonado a igreja. E muitos perguntam assim, pastor, o porquê que os jovens estão abandonando a igreja? O porquê que no passado a gente tinha muitos jovens e hoje não temos mais? Nós vamos nessa noite fazer uma análise e entender que muitas vezes a sociedade pós-moderna, que é uma sociedade relativizada, onde a verdade é fragmentada, onde o que importa é a sua verdade, faz com que muitas vezes as gerações mais novas, elas não consigam olhar o Evangelho como a verdade absoluta. E isso impacta diretamente na sua fé. Por que eu falo isso para você? Porque algumas pesquisas nos dizem, por exemplo, tem uma pesquisa que diz, de um cientista que diz que jovens cristãos não estão preparados para enfrentar a universidade ou o nível acadêmico. E eu fiz uma live há uns 2 meses atrás com o chanceler do Palavra da Vida, o Helder Cardim, e o tema foi o jovem cristão na universidade. E uma das perguntas que eu fiz para ele assim, pastor, o porquê que nós temos um abandono das novas gerações em relação à sua fé e à igreja? Então, os jovens hoje não aderem mais à fé dos seus pais, à fé dos seus avós. E uma das justificativas foi essa verdade relativizada. E isso tem gerado jovens muitas vezes inseguros, uma geração insegura, porque tudo é descartável, tudo é líquido, tudo escorre pela mão, tudo é muito rápido. Uma outra pesquisa, uma outra notícia que saiu nos últimos tempos aí, que 69% dos jovens cristãos abandonam a igreja aos 18 anos de idade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde 69% dos jovens cristãos abandonam a Cristo e a igreja quando fazem 18 anos. Ou seja, a verdade, que não é mais absoluta para essa sociedade, tem criado jovens muitas vezes imaturos para a fé. Então, quando eles têm a liberdade de serem eles mesmos, eles não têm a convicção necessária de desenvolver a sua fé, estão abandonando o Evangelho. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos 4 milhões de desigrejados. Sabe o que significa isso? Cristãos professos, que acreditam em Jesus, mas que não fazem parte de uma igreja local. 4 milhões. Isso dá praticamente o Uruguai inteiro. É o país do Uruguai, que tem 3 milhões de pessoas, só no Brasil são 4 milhões de desigrejados. Pessoas que falam que Jesus Cristo é o Senhor, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem evangélicos, que estão nas estatísticas, porém são desigrejados. Você vai perceber que a minha tese dessa noite é que muitas vezes o que tem faltado para a igreja brasileira e o que tem faltado para nós cristãos é a falta de convicção. Eu gosto muito de fazer algumas análises, né? Para que a gente possa entender como levar o Evangelho. Se você não faz análise, você não consegue realmente pregar o Evangelho. Se você não contextualiza, se você não entende aonde você está pregando, para quem você está pregando,
como você está pregando, dificilmente a sua mensagem vai ser ouvida e dificilmente as pessoas vão entender que o Evangelho é a melhor notícia do mundo. Só para você ter uma ideia, o abandono da fé é muito grande nos dias atuais. 66% dos jovens entre 23 a 30 anos deixaram de frequentar a igreja após completarem 18 anos. É um índice muito grande, é um índice muito alarmante, que a igreja precisa analisar para poder trazer essa geração de volta. 47% de jovens que disseram que a faculdade teve um papel importante no abandono da fé. E é óbvio, que o problema não é a faculdade. Nós não podemos aqui demonizar a faculdade. O problema é a falta de convicção que nós temos quando nós entramos na academia. Então, qualquer argumento, qualquer visão contrária ao Evangelho tem feito que 47% desses jovens acreditam que a faculdade teve um papel fundamental para o abandono da fé. Só que 73% dos jovens abandonam sua fé, responsabilizam nós pastores. E nós não podemos tirar a nossa responsabilidade. 73% responsabilizam nós pastores e igrejas. Nós também somos muito responsáveis pelo abandono tão alto das novas gerações, por um número muito alto de 4 milhões de desigrejados. Nós temos uma culpa muito grande no cartório. E nós precisamos fazer uma análise do que nós não estamos fazendo para que a gente possa levar o Evangelho, para que essa geração possa ter convicção. Eu li um livro chamado Eles Dão Testemunhos de Mim. É um livro muito interessante da Edições Vida Nova, onde são vários autores e eles estão falando da perspectiva de Jesus no Velho Testamento. Então eles pegam o texto do Velho Testamento e falam de Jesus, e eu gostei muito desse livro. E o autor usa uma expressão lá que ficou gravada no meu coração sobre essa nova geração. Essa nova geração, o autor, pastor chamado Albert Mohler, diz que essa geração, não só jovens, mas a geração no todo, está vivendo o que ele chama de deísmo terapêutico moralista. Parece um palavrão, não é? Deísmo terapêutico moralista. O que é o deísmo moralista ou o deísmo terapêutico moralista? São pessoas que creem em Deus, que creem que Deus quer que as suas criaturas se comportem bem e que elas se sintam bem. São pessoas que creem que Deus existe, mas elas não querem que Deus se envolva na vida delas individualmente. O que nós estamos vivendo hoje, o cristianismo que nós estamos vivendo hoje é um cristianismo fragmentado. É um cristianismo onde as pessoas acreditam em Deus, onde as pessoas declaram que Jesus é o Senhor. As pessoas participam da marcha para Jesus, as pessoas participam de eventos, as pessoas falam que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor da nação, mas hoje nós vivemos uma realidade onde as pessoas, elas não querem mais que Deus se envolva nas suas vidas, elas não conseguem mais ouvir o Evangelho, elas não conseguem mais ser confrontadas com o Evangelho, elas não conseguem mais, aonde o pastor prega, elas não conseguem mais entender que o Evangelho é a base para a mudança de vida. Elas querem um Deus que realmente resolva os seus problemas, só que elas não querem que esse Deus se envolva na vida delas. E isso tem gerado uma falta de convicção muito grande na nossa fé, na nossa perspectiva de ser igreja e de ser cristão. A pergunta que fica é: como podemos nos manter na sã doutrina? Como que o seu filho, adolescente, jovem, como que eu e você podemos nos manter na sã doutrina? Como que nós podemos viver as nossas profissões? Como nós podemos realizar os nossos sonhos sem perder a nossa alma, sem perder a nossa fé? É a grande questão. Como você pode ser advogado, como você pode ser médico, pedreiro, porteiro, como você pode ser jogador de futebol, enfermeiro, o que você quiser ser, mas com as suas convicções intactas no Evangelho? Como que você pode na faculdade influenciar e não ser influenciado? Como que você no seu ambiente de trabalho pode influenciar através da sua vida
sem ser influenciado? Como que a verdade do Evangelho, que você diz que um dia você foi salvo por Cristo Jesus, pode impactar a sua vizinhança, impactar o seu bairro, impactar os seus familiares? É a pergunta de $1 milhão. E é o meu objetivo nessa mensagem desenvolver com você uma perspectiva aonde está a sua convicção. E as cartas pastorais são excelentes. Paulo ali é o autor de 1 Timóteo, de 2 Timóteo e de Tito. Paulo está escrevendo para Timóteo, que é o pastor em Éfeso. E se você conhece bem ali o contexto cultural de Éfeso, você vai perceber que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade que tinha Ártemis como a sua deusa. E se você gosta de Atos, e você já leu Atos, você vai ver que o capítulo 17 é um capítulo onde o apóstolo Paulo está em Éfeso. E Paulo em Éfeso ali é praticamente expulso da cidade, aonde a multidão gritava: Ártemis é a nossa deusa, Deus Ártemis, porque era realmente a deusa. E é muito interessante que não era só Ártemis, a deusa da fertilização, a deusa ali, a deusa do sexo. Ártemis também era um meio de lucro para aquelas pessoas. Timóteo estava num contexto hostil. Paulo está preocupado com seu filho na fé. Então Paulo escreve 2 cartas para Timóteo. E a segunda carta de Timóteo, todas as vezes que eu leio ela, eu me emociono de ler, porque é a última epístola do apóstolo Paulo, e praticamente o apóstolo Paulo está se despedindo. O apóstolo Paulo sabe que vai morrer. Paulo sabe que o seu fim está próximo, e ele escreve ali até num tom melancólico de despedida para Timóteo, uma carta emocionante, dizendo que ele estava sozinho, que ali as pessoas o abandonaram no seu julgamento, mas que ele lutou e combateu o bom combate. É uma carta realmente ali, se você ler com calma, com profundidade, você vai se sentir emocionado por ver o maior missionário que tivemos de todos os tempos, um dos homens mais influentes que o mundo já teve, ali praticamente se despedindo. E as cartas pastorais são cartas que nos trazem muita esperança, como eu preguei semana passada, mas nos traz muita convicção daquilo que precisamos ser, convicção daquilo que precisamos fazer, convicção da nossa fé. Então eu quero compartilhar com você 3 lições importantes desses 2 versículos. Nós poderíamos aqui trabalhar as cartas num todo, e você ia observar como o apóstolo Paulo está preocupado com Tito também lá em Creta, na ilha de Creta. Paulo envia Tito para que ele ali escolha presbíteros, escolha anciãos, para que as igrejas na ilha de Creta seja desenvolvida e que cresça. Mas o foco aqui é Timóteo, então nós vamos entender aonde o apóstolo Paulo quer chegar. A minha primeira grande lição, versículo 13, eu quero que você acompanhe comigo, que Paulo diz assim: Timóteo, apega-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro, que aprendeu de mim. A primeira grande lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, para os nossos queridos irmãos que estão aqui presentes, e você que está nos assistindo, é: a fé e o amor são os pilares da nossa convicção. Olha que interessante que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, apega-se a fé e o amor em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está preocupado. As igrejas da região de Éfeso eram igrejas complicadíssimas, eram igrejas que ele teria que ser firme, que ele teria que pregar o evangelho. Timóteo era um jovem pastor, ele teria que ter postura, ele teria que ter convicção, porque ele teria um trabalho muito árduo. E o apóstolo Paulo está preocupado com as convicções de Timóteo. Não que Timóteo se desviaria, longe disso. Nós estamos falando de um pastor convicto da sua fé, mas do contexto que está ao redor dele. Então o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, é o seguinte, para que você possa desenvolver o seu ministério, para que você possa desenvolver as suas convicções, você deve se apegar à fé e o amor em Jesus Cristo. E aí, só para nós entendermos, vamos aqui analisar a fé. A fé nas nossas vidas, quando nós nos convertemos,
Nós sabemos que a nossa vida com Deus é um progresso de desenvolvimento. Então hoje eu me converto, em tese deveria que aqueles que estão em Cristo Jesus precisam desenvolver a sua santificação, crescer espiritualmente. Então vamos aqui entender que a fé é um progresso crescente. E Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, você olha para Jesus Cristo, que é a base, e semana passada eu fiz uma análise pequena sobre o Evangelho e como nós podemos chegar a Jesus Cristo. Você mire em Jesus Cristo e você se apegue-se a dois pilares principais. O primeiro pilar é a fé, o segundo pilar é o amor. E aí, nessa noite, eu vou gastar o tempo que eu tenho, eu vou falar só de fé. Por quê? Semana passada eu já fiz uma análise rápida sobre o que é o amor. Eu expliquei lá o que é a matemática do amor, em João 3,16, em 1 João 3,16, em 1 João 4,17, você viu a continha, essa soma dá X valor. Volta lá no terceiro ponto da mensagem sobre esperança, que você vai entender o que significa o amor. Então eu não vou aqui gastar tempo com o amor, porque semana passada eu já fiz o desenvolvimento disso, então eu vou gastar meu tempo com a fé. Por quê? Porque o nosso conceito de fé, muitas vezes, é equivocado. A nossa percepção do que é fé, muitas vezes, está muito atrelado àquilo que Deus faz por nós. E nós precisamos entender que a fé bíblica, essa fé que está desenvolvida nos evangelhos, que está desenvolvida nas epístolas, é uma fé que está voltada, na verdade, primeiro, a uma essência de cristianismo. Por isso que em Hebreus 11:6, o autor de Hebreus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sempre foi uma essência característica do cristianismo. Nós não podemos viver sem fé, porque a fé é base para que nós possamos ser justificados na pessoa de Jesus Cristo, pelo envio do seu Filho por Deus. Sendo uma característica essencial do cristianismo, o que significa fé? Fé, na verdade, é um compromisso com a prática de Jesus Cristo. Então, nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para o que Jesus Cristo fez, e a fé é esse compromisso. Quantos autores, e só tem uma palavra para fé no Novo Testamento, só tem uma palavra, tem uma perspectiva muito grande do que é fé. Quantos autores, seja Paulo, Pedro, Judas, João, todos os autores, Lucas, Mateus, Marcos, todas as vezes que eles tinham a perspectiva de fé, eles sempre olhavam para esse compromisso da prática com Jesus Cristo. A nossa perspectiva de fé, muitas vezes, é uma fé atrelada àquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Então, se você está doente, basta você ter fé que você vai ser curado. Se você tem um carro, basta você dar uma oferta X que você vai ter uma Ferrari. Se você está desempregado, basta você ter fé que amanhã você vai conseguir emprego. A nossa perspectiva de fé é uma perspectiva lá no futuro, mas é uma perspectiva muitas vezes onde nós colocamos aquilo que Deus pode fazer por nós como base de fé. E é muito interessante que pesquisas dos dias atuais dizem que os cientistas, a ciência descobriu que a fé faz bem. Só que é óbvio que quando a ciência fala que a fé faz bem, a ciência traz uma perspectiva de que você pode ter a fé num poste, que você pode ter a fé num cachorro, você pode ter a fé numa barata, você pode ter a fé na cadeira, bom que isso faz bem. Só que quando nós olhamos a perspectiva do que a Bíblia diz de fé, fé é esse compromisso com a prática com Jesus Cristo. É Jesus Cristo na base do Evangelho. Ou seja, quando nós falamos de fé, é o quê? É olhar para o Senhor divino humano que veio à terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou da morte. Então, todas as vezes que nós vemos a perspectiva de fé na palavra, é sempre olhando para essa perspectiva. Até o célebre versículo de Hebreus capítulo 1, verso 11, que todos nós usamos como base de fé.
Mas o autor de Hebreus não está falando naquela perspectiva de que eu estou doente hoje e amanhã eu estou bem porque eu tenho fé. Mas o autor está olhando para o Evangelho. O autor está olhando para esse compromisso com a prática de Jesus. Ou seja, isso é fé. Timóteo está sendo ali instruído pelo apóstolo Paulo a se apegar a essa fé, a esse compromisso com o Evangelho de Jesus. Ou seja, vamos entender fé agora no âmbito da epístola. E eu peguei cada palavra fé nas epístolas de Timóteo e fui para Efésios também. Então eu vou aqui fazer um resumo do que é fé. Você está vendo aí, bloco, um círculo com escrito fé. E aí a gente tem que entender que fé precisa ser sincera. E o apóstolo Paulo fala muito para Timóteo. Timóteo, a nossa fé precisa ser sincera. O apóstolo Paulo fala de 3 a 4 vezes sobre uma fé sincera. A fé, ela precisa, ela é a essência da característica do cristianismo, só que nós também precisamos ser comprometidos com os segredos da fé. Nós precisamos ser nutridos pela mensagem da fé. A fé é um escudo. Eu amo Efésios capítulo 6, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, e ele fala que a fé é um escudo. Sabe aquele escudo do Capitão América? Não sei se os meninos gostam aqui de Vingadores, se vocês conhecem, né? Vocês gostam lá, que ele é bonitão, todo loirão, fortão, né? Aí ele pega aquele escudo assim, e aquele escudo é a base de defesa dele. E o apóstolo Paulo diz que a fé é aquele escudo. Elas deram risada aqui, pessoal, as meninas deram risada que estão aqui com a gente ao vivo, que eu falei aqui do Capitão América, mas o Capitão América é uma ótima ilustração. O Capitão América, o seu escudo é a base de sobrevivência dele, de defesa dele. E o apóstolo Paulo fala que o escudo também é uma defesa. E é muito interessante, porque se é defesa, isso indica que a fé está atrelada à convicção. Por quê? Porque eu me defendo com a fé. E eu defendo com essa fé que é o compromisso com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo lá fala em Tessalonicenses 5:8, que a fé e o amor é uma armadura. Então, se em Efésios a fé é um escudo, lá para os Tessalonicenses a fé e o amor é uma armadura. A fé, nós lutamos e nós combatemos com a fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala 2 vezes em 2 Timóteo sobre o combate da fé. E o que é o combate da fé? Se a fé é um escudo, nós precisamos dessa fé que é convicção para nos defender. E nós combatemos as guerras com a fé. Como eu falei, eu gosto muito de Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala assim: nós não devemos lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Aquela palavra que o apóstolo Paulo usa de lutar, ela vem de um contexto onde o apóstolo Paulo está falando da luta greco-romana. Você sabe o nosso MMA dos dias atuais, do UFC? O apóstolo Paulo está falando daquela luta. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o cristianismo é uma luta onde eu estou de um lado e meu oponente do outro. E nós nos enfrentamos numa luta de MMA e o objetivo de um e de outro é derrubar. E aí o apóstolo Paulo fala assim: nós estamos numa luta onde o diabo quer nos derrubar. E nós precisamos derrubá-lo. Só que nós só podemos derrubá-lo com essa armadura. Escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito. Essa luta, a luta greco-romana, é o MMA dos dias atuais. Muitos de nós estamos, na verdade, sendo derrubados pelo diabo. Porque as nossas convicções são tão superficiais, são tão fracas as nossas convicções, que essa luta é muito simples para te derrubar. O apóstolo Paulo fala muito também sobre fé, sobre desviar-se da fé. Fala muito para Timóteo. Paulo fala muito de pessoas que andaram com ele e que se desviaram da fé. Ou seja, quando a gente traz uma perspectiva de fé, a gente vê como realmente a fé abrange vários aspectos.
E eu poderia aqui pregar 2, 3 semanas sobre fé, para que a gente pudesse aqui entender qual é a perspectiva de fé. Só para você entender, a gente tem que, e aí o apóstolo Paulo diz assim: apega-se, fique firme, segure com a mão, segure e agarre a fé e o amor em Jesus Cristo. Ou seja, a única forma que Timóteo tinha para sobreviver numa cidade grande como era Éfeso, numa cidade idólatra como era Éfeso, era se apegar à fé e o amor em Jesus Cristo. As nossas convicções precisam estar condicionadas a Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 6, verso 14, diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo também morreu. Que lindo, irmão. Não, agora eu não sou do mundo, eu não vivo no mundo, já que o interesse do mundo morreu por mim. Não é essa a perspectiva. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quando nós nos apegamos com fé e amor em Jesus Cristo, o interesse do mundo por nós é crucificado, e o meu interesse pelo mundo também morre, porque as nossas convicções estão atreladas a Jesus Cristo, porque as nossas convicções estão condicionadas ao Evangelho. Por isso que o meu interesse pelo mundo morre, e o interesse do mundo morre por mim também, porque eu estou apegado com a fé, que é um escudo que protege as minhas convicções de um mundo, de uma sociedade e de uma verdade fragmentada. Segunda lição está no versículo 13 ainda. Vamos ler comigo novamente, que diz assim: apega-se com fé e o amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. A segunda lição que a gente aprende é: as nossas convicções são desenvolvidas através do ensino e aprendizado. O que isso significa, meus amados? Muito simples. O apóstolo Paulo está dizendo assim: existe um modelo, existe um padrão, existe uma base de ensino que você aprendeu de mim, Timóteo. E é essa base que você vai pregar, é nessa base que você vai se sustentar, é nessa base que você vai desenvolver, é nessa base que você vai caminhar e que você vai pregar. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui, meus queridos irmãos, é que quando nós falamos de um modelo, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de cristãos cujas suas opiniões estão livres de qualquer contaminação e erro. E isso é muito importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo prezava pela qualidade. O apóstolo Paulo prezava por aquilo que ele pregava. Então, quando ele fala de um modelo de ensino verdadeiro, ele está dizendo de cristãos que vivem uma base doutrinária longe da contaminação de erros. E isso, para o apóstolo Paulo, é um ensino verdadeiro. Só que o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, você aprendeu isso de mim, você sabe pregar, você sabe ensinar. Ou seja, nós precisamos entender e temos que priorizar a base de ensino. Nós temos que priorizar nas nossas igrejas o púlpito, a palavra de Deus. Nós temos que trazer qualidade. Nós precisamos alimentar as nossas ovelhas, para que as nossas ovelhas possam viver no mundo e estarem convictas do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Você aprendeu um modelo de ensino, você aprendeu uma base. Eu acredito, e isso é uma opinião minha, mas com a experiência de tantas pregações, de tantos lugares, de conhecer tantas pessoas, de conhecer igrejas, de ter contribuído muito com a igreja nesses últimos anos, que o que mais a igreja brasileira sofre é falta de base doutrinária, é falta de profundidade nas escrituras.
Não estou dizendo aqui do grego, não estou falando aqui de você virar teólogo, longe disso. Virar pastor, longe disso. O que eu estou dizendo é de profundidade nas escrituras, de exposição bíblica, das pessoas entenderem aquilo que elas foram chamadas. Quantos lugares que eu vou pregar e eu digo assim para os irmãos, vocês sabem qual é a sua missão? E quantas pessoas, ou a maioria das pessoas não sabe qual é a sua missão. O relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, ela é pequeno. Quantos cristãos deixam as suas Bíblias na igreja? Para todo domingo a Bíblia já está até no lugarzinho dele ali já, né, no banco dele, e ele só volta e pega. Quantas horas você tem de intimidade com as escrituras? Comparado com as suas entradas nas redes sociais, e eu, óbvio, sou adepto às redes sociais, gosto, uso todas. A minha perspectiva aqui não é ser aqui moralista, mas a minha perspectiva é o quanto nós estamos gastando tempo com as escrituras, o quanto os nossos púlpitos são sadios para trazer perspectiva para o nosso povo. Lembra? 73% dos jovens deixaram a igreja por nossa causa. Pastores, igrejas, nós somos culpados. Nós precisamos trazer o nosso povo para as escrituras, para a profundidade, para a aplicação. As pessoas precisam olhar para isso aqui e falar, tem sentido o que o pastor está pregando para a minha vida. O problema é que nós criamos um dualismo. Aquilo que se prega nas igrejas, aquilo que se ensina nas igrejas, está fora da realidade das nossas vidas. Então as pessoas acham que a Bíblia não tem sentido para elas. Isso está destruindo a convicção de cristão. Está destruindo a convicção da igreja. Eu gosto muito de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante ou cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu fui superintendente por muitos anos de uma escola dominical, e a divisa da escola dominical era esse versículo, aonde todos nós levantamos as nossas Bíblias antes de dividir para a classe, e todos nós recitamos juntos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando eu fui pastorear, a igreja que eu fui pastorear, ela não tinha esse hábito, não era um hábito dela. A primeira coisa que eu fiz é, agora nós vamos criar essa divisa. Todas as vezes que nós dividimos em classe, nós vamos levantar as escrituras e nós vamos recitar Hebreus 4:12. No começo foi uma lástima, né? Até as pessoas decorarem, até aquele hábito ser ali embutido na rotina das pessoas, demorou uns 3 meses. Mas depois, irmãos, que coisa linda. Das crianças aos mais velhos, todos sabiam de cor Hebreus 4:12. E por que Hebreus 4:12 é importante? Porque o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Ele diz que a palavra é eficaz. Ele diz que a palavra ela é cortante. Ele diz que ela penetra. Ele diz que ela divide. Ele diz que ela discerne. A palavra, quando o autor fala que a palavra de Deus ela é viva, ele está dizendo assim, tem poder vital em si mesmo. Só essa palavra tem poder vital nela mesma. O problema das nossas igrejas, o problema da igreja brasileira no todo, é que nós trazemos a palavra mais algo. A palavra de Deus se tornou uma muleta. A palavra de Deus, ela na verdade se tornou secundário. Mas quando o autor diz assim que ela é viva, ele está dizendo, essa palavra tem vida em si mesmo, para trazer convicção, perspectiva e mudança na vida das pessoas. Quando ele diz que ela é eficaz, ele está dizendo que ela é ativa. Ela tem vida em si mesmo e ela é ativa. Quando ele diz que ela corta, uma espada que corta de 2 lados, a palavra 2 gumes significa uma espada que corta de 2 lados. E essa palavra de Deus, ela corta dos 2 lados, até o ponto de penetrar.
E a palavra aqui significa ir através, perfurar. Então a capacidade que a palavra tem é muito grande. A capacidade que o Evangelho tem é muito grande. O Evangelho tem a capacidade de ir nos mais íntimos do nosso coração. Por isso que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra dividir aqui significa até o ponto de rachar. A palavra vai até o final, porque ela é uma espada que corta de dois lados. E ela discerne. E a palavra aqui significa capaz para julgar, habilidade para julgar. Ou seja, as nossas convicções precisam estar aqui dentro. Eu com a minha filha tem 6 anos, e uma das coisas que eu tenho feito com ela, que tem sido muito proveitoso, é catecismo. Muitos acham que o catecismo é coisa de católico. Catecismo, pastor? Catecismo é coisa de católico. Quando eu era católico eu fiz catecismo. Não, senhor. Catecismo foi uma prática muito usada, principalmente dos séculos 17, 18, pela igreja. E o que é o catecismo? São perguntas e respostas. E eu comecei com a minha filha a fazer, eu tenho um catecismo de 50 perguntas básicas. Quem é Deus? Quantas pessoas tem Deus? O que é Trindade? Perguntas básicas. São 50 perguntas. Comecei na 1, na 2, na 3. Hoje, depois de alguns meses, nós já estamos na 38ª pergunta. Minha filha sabe todas de cor. Então eu pergunto, ela responde. E isso tem contribuído muito, porque daqui uns 2, 3 anos, eu vou trazer para ela um catecismo mais parrudo, um catecismo mais profundo. Então daqui uns 3 anos, mais ou menos, eu vou apresentar o Evangelho para ela. E aí eu tenho certeza que quando eu apresentar o Evangelho para ela, ela vai estar totalmente preparada para entender que ela é uma pecadora perdida e que ela precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. A palavra de Deus, ela é viva por causa disso. E eu tenho a certeza que ela vai me agradecer o resto da vida. Porque quando ela tiver 20, 30 anos, ela vai lembrar dessas perguntas. Quem é Deus? Quem é a Trindade? O que é pecado? Convicções. Eu fiz um curso ano passado de um ministério chamado Pense Laranja. Trabalha com crianças e adolescentes. O melhor material que temos no Brasil para educação infantil para crianças cristãs. E eu participei do congresso deles. E uma coisa que eles falaram que marcou muito meu coração. Se nós trabalharmos com as crianças, desde lá da tenridade, desenvolver nelas, além de histórias que são muito importantes, as convicções do Evangelho, com um material conciso, com uma perspectiva bíblica, isso vai contribuir muito para que quando ela se tornar um junior, quando ela se tornar uma pré-adolescente, um adolescente, esses jovens, que vão ser jovens no futuro, eles tenham as suas convicções firmes no Evangelho. E as pesquisas dizem que quanto mais cedo se prega o Evangelho para as crianças, quanto mais cedo as crianças estão perto do Evangelho, muito mais sólidas elas crescem espiritualmente. Para terminar aqui a minha segunda lição, quando o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo não é o autor de Hebreus, sobre a palavra de Deus viva e eficaz, ele quer chegar no centro da atividade humana, que é o coração. Para terminar minha mensagem, eu quero aqui compartilhar com vocês 2 Timóteo 5, que diz assim: Timóteo, você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo, qual é o meu propósito. Você conhece minha fé, minha paciência e a minha perseverança. O apóstolo Paulo tem uma preocupação tão grande com Timóteo, que o apóstolo Paulo está sempre voltando para ele. Você sabe o que eu ensinei, você sabe como eu vivo, você sabe o meu propósito, você conhece minha fé, você conhece minha paciência, você conhece a minha perseverança. Isso traz para Timóteo uma perspectiva muito grande de desenvolvimento. Minha última lição, para nós caminharmos para o final, está no versículo
assim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa. Última lição para nós terminarmos a mensagem é: em um mundo de pluralidade de ideias, o Espírito Santo é a bússola para manter as nossas convicções centradas no Evangelho. Irmãos, olha que interessante. A fé e o amor é base para que a gente possa se apegar em Jesus Cristo às nossas convicções. Só que o apóstolo Paulo diz assim: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. A palavra aqui, guardar, significa para não se perder ou não danificar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: guarde, não deixe que essa verdade seja danificada. Por quê? Porque ela é preciosa. E a palavra verdade aqui, preciosa, significa um conhecimento concreto da pura doutrina do Evangelho. Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos faz guardar essa doutrina, essa verdade preciosa, para que não se danifique. Só para a gente entender aqui, Jesus, em João, diz assim: e eu lhes pedirei ao Pai, e que Ele lhes dará um outro Consolador, que nunca os deixará, que é o Espírito da verdade. Olha que o apóstolo Paulo está nos falando que Jesus corrobora com o apóstolo Paulo. Paulo diz: pelo poder do Espírito, guarde essa verdade preciosa. E Jesus, para os seus discípulos, está dizendo: Deus vai mandar um outro Consolador, e Ele é o Espírito da verdade, pois não vê e não conhece. Somente nós sabemos quem é o Espírito da verdade. E isso nos traz uma perspectiva magnífica. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do Espírito Santo, eu gosto muito de 1 Coríntios 6,20, que Paulo diz assim, que o Espírito Santo é templo do Espírito Santo, quer dizer, que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, que nós não pertencemos a nós mesmos e que nós fomos comprados por um alto preço. Essa é a perspectiva. Lá o contexto, o apóstolo Paulo está falando de imoralidade sexual. O apóstolo Paulo está dizendo que quando eu e você usamos o nosso corpo indevidamente, nós estamos pecando contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele fala lá também em Gálatas, versículo 16, capítulo 5, diz assim, precisamos viver pelo Espírito, porque o Espírito nos conduz a seguir a direção dele. O Espírito faz com que a gente siga a direção dele em todas as áreas. É isso que nós precisamos. E eu quero encerrar minha mensagem com uma história rápida. Eu não sei se você já ouviu a história do Bobeiro Mirim. Uma história real que aconteceu, uma história profunda que eu quero compartilhar com vocês. Conta a história que um menino chamado Joãozinho, 5 anos de idade, tinha leucemia. Estava já, infelizmente, à beira da morte. O sonho de Joãozinho era ser bombeiro. E a história diz que a mãe dele, desesperada, com o Joãozinho ali internado, com o Joãozinho ali sofrendo, com o Joãozinho ali pagando um preço tão alto e tão jovem ali, a mãe de Joãozinho teve uma ideia magnífica. A mãe de Joãozinho foi no quartel de bombeiro e disse assim para o capitão: capitão, meu filho está morrendo, meu filho está sofrendo, meu filho está com leucemia, eu não sei mais o que fazer, eu preciso que você me ajude, capitão, porque o sonho dele é ser bombeiro. O capitão olha para ela e fala assim: eu posso ajudar, fala para o Joãozinho que nós vamos agora colocá-lo como o primeiro bombeiro mirim da corporação. Eu vou levar os meus 16 soldados lá no hospital e nós vamos nomeá-lo o primeiro bombeiro mirim. A história diz que o capitão entra com seus 16 soldados, Joãozinho está muito mal, Joãozinho está cabisbaixo, está já praticamente nas últimas.
E ali o capitão chega, perfila os seus 16 soldados, e o capitão fala assim: Joãozinho, eu e meus 16 soldados, história real, não estou inventando. Joãozinho, eu e meus 16 soldados estamos aqui, porque agora nós vamos nomeá-lo o primeiro bombeiro mirim da corporação. Joãozinho, muito fraco na cama, olha o capitão, e o sonho dele era ser bombeiro. Ele olha aquela perspectiva e aquilo traz uma esperança para Joãozinho, que a história diz, irmãos, eu não estou mentindo, que só aquele ato daqueles 16 bombeiros fizeram o Joãozinho viver 3 meses de vida a mais. 3 meses de vida a mais. Passa-se 3 meses, Joãozinho volta a ficar mal. A mãe, inteligente, pensou assim: eu vou voltar no bombeiro, porque ele vai me ajudar e meu filho vai se recuperar. A mãe volta no bombeiro e diz assim: capitão, meu filho está mal de novo, meu filho está sofrendo, meu filho está pagando um preço altíssimo, eu não sei o que fazer, me ajuda de novo. O capitão falou assim: eu posso ajudar. Fala para o Joãozinho que agora nós vamos participar de um incêndio. Fala para o diretor do hospital que nós vamos chegar com aquele caminhão grandão tocando a sirene, e que nós vamos simular um incêndio, nós vamos subir pela escada, nós vamos entrar direto no quarto do Pedrinho e ele vai participar de um incêndio. Chega o dia, chega o caminhão, e aí sobe aquelas escadinhas, e aí os 16 soldados começam a subir a escadinha, todo mundo pula, o capitão entra ali do quarto do Pedrinho, ali do Joãozinho está olhando tudo aquilo, e o capitão, 16 soldados estão observando tudo aquilo, o Joãozinho começa a olhar tudo aquilo, termina a simulação ali do incêndio, o capitão perfila seus 16 soldados e diz assim: agora não é mais, agora você é um bombeiro verdadeiro. Bombeiro. Vocês entenderam? Nós estamos perdendo as nossas convicções, porque nós não acreditamos naquilo que nós pregamos. Porque se eu e você acreditamos nessa palavra, nós vamos morrer igual Joãozinho, acreditando que nós somos um bombeiro de verdade, porque isso é o Evangelho. E eu termino a minha mensagem com 3 perguntas básicas. Em quem as suas convicções estão fundamentadas? É uma pergunta muito importante. Será que as suas oscilações na sua fé ocorrem porque você não tem certeza da sua fé? Será que a sua fé oscila porque você não tem certeza dela? Terceiro, quem define as suas convicções? É a mídia? É as redes sociais? É a próxima novela das 8? É a escola? É os amigos? É a fazenda? É o Big Brother? É o TikTok? É o Instagram? Ou é a palavra de Deus? Eu não sei. Mas eu sei que nós deveríamos ter a convicção naquilo que a palavra diz. Vamos orar. Pai, agradecemos por mais um dia. Te agradecemos pela oportunidade, por pregar o Evangelho, por viver
por estar pregando a Tua palavra, pela convicção daquilo que somos. Que Deus possa nos abençoar, que possamos falar mais de Ti, que possamos ter a convicção em Ti, que possamos viver o Evangelho. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos viver para Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite e que possamos estar juntos mais vezes. Um forte abraço. Amém. Amém. Obrigado, pastor Danilo, pela mensagem. Glória a Deus. Vamos aqui ao nosso momento de ser uma semana de esperança, uma semana de trabalho. Pai, o Senhor abençoe os trabalhos de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.